Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Parafraseando Raízes Hebraicas. Vamos continuar com o nosso estudo da Torá, parafraseando a citação do pastor Diego Iguita, da MC Shalom Internacional, através de uma conversa inteligente, título esse dado por ele nesta série de estudos da Torá. Bom, no primeiro episódio nós compreendemos o que é um israelita bíblico e quem é Israel. E no dia de hoje abordaremos a linhagem de Jacó, também conhecido como Israel. Como falamos no primeiro episódio, estudamos a relevância de começarmos a pensar como um verdadeiro israelita, mas sob a perspectiva da Bíblia. E segundo Gênesis capítulo 35:10, entendemos quem é Israel, quando verificamos na Bíblia o que Elohim disse. Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, seu nome será Israel. E agora que entendemos quem é Israel, Jacó, nós podemos compreender melhor a essência linguística e o poder que existe nesse nome. Então agora nós vamos entender quem são os descendentes de Jacó, quem compõe essa descendência. Jacó te gerou 12 filhos, e nós vamos enumerar seus nomes em ordem e enfatizar 4 deles. Os 12 filhos são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Asher, Dan, Gad, Neftali, Zebulun, José e Benjamim. Essa é a descendência, ou seja, os filhos de Jacó, também conhecidos como as 12 tribos. É necessário enfatizar os 4 nomes mais importantes: Levi, que é a tribo dos levitas, Judá, que é a tribo de governo, José e Benjamim, que é o mais jovem de todos. Também é essencial compreendermos a organização das 12 tribos no deserto, bem como a distribuição no acampamento. Então vamos considerar o acampamento no deserto com as 12 tribos, tendo o tabernáculo como ponto central. Eu quero que vocês visualizem mentalmente esse acampamento para que possamos entender o que vamos conversar. O tabernáculo, ou a tenda de reunião, ocupava o centro do acampamento e era liderado pela tribo de Levi. Ao redor deste local da congregação estavam as 12 tribos, divididas em 3 grupos de cada lado. No entanto, eu pergunto, como é possível ter as 12 tribos ao lado se a tribo de Levi estava no centro, liderando o tabernáculo? Seriam então 13 tribos agora? Vamos entender algo muito impactante, que poucos têm conhecimento, e isso ocorre porque a história de Israel e o que aconteceu com a descendência de Jacó não é amplamente conhecida. E o resultado disso é que Iosef, ou seja, José, como é mais conhecido, se perdeu e teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Todos conhecem a história de José, certo? E por que isso é importante? Bem, em Gênesis 48, Deus estabelece uma bênção para adotá-los, o que significa que Efraim e Manassés foram adotados por Israel, ou seja, por Jacó. É importante notar que Efraim foi adotado por Israel, porque a adoção é um conceito poderoso, porque profeticamente nós também fazemos parte da adoção de Israel. E é crucial que saibamos que sempre transportaremos a informação da Torá para o tempo atual e que buscaremos conhecer e divulgar onde está o Messias em tudo que estudarmos. Não negar o Messias é o mais importante para nós. Então, é fundamental receber todo esse conhecimento para que não o neguemos. Mas continuando com nossos estudos, então, o que aconteceu com Efraim e Manassés? Bom, Jacó é absorvido por Efraim, ou seja, quando lemos na Bíblia casa de Jacó, ou casa de Efraim, ou casa de Israel, é a mesma tribo, porque Jacó está em Efraim. Leia Gênesis capítulo 48. E onde encontramos Manassés? Está na parte ou espaço da tribo de Levi. A tribo sacerdotal de Levi não possui parte na herança da terra. Herdou um comando militar. É muito importante perceber tudo isso como um exército, como uma ordem militar, porque Israel é uma ordem militar, Israel é um exército. Quando o rei Barré enviou Moshe, ele disse para retirar o seu exército do Egito. Israel é um exército e isso é crucial e nós não podemos modificar o que Deus chamou assim. Yahvé dos exércitos, e o seu exército se chama Israel e funciona como um exército, ok?
Possui toda a hierarquia de um exército com coronel, tenente, sargento. Imagine um exército sem coronel, tenente, major, soldado ou general. No básico já estaria falhando. Por quê? Porque estão surgindo grupos que afirmam que já não há necessidade de pastores, que já não existe necessidade de ministro, que já não existe necessidade desta ordem, desta hierarquia. Nisso, já está desvirtuando Israel, que se chama exército. E Israel é um exército e funciona como um exército. Isso é básico e você é parte deste exército. Por isso é importante conhecer detalhes valiosos sobre este plano redentor que Deus deu a Israel. É fundamental compreender como as tribos estavam distribuídas, qual é a tribo sacerdotal e de onde vieram Efraim e Manassés, porque eles foram adotados. Saber que a promessa maior é para Efraim, porque ele é considerado uma multidão de nações. E isso está relacionado ao fato de que Jacó seria pai de uma nação e de uma multidão de nações. Efraim é uma multidão de nações e todos aqueles que fazem parte de Efraim recebem uma bênção de multiplicação. As outras tribos formam a nação e é importante entender tudo isso por meio desta conversa inteligente, segundo o pastor Diego Iguita. Então, para quem é a mensagem da Torá hebraica ou o plano redentor? Para Israel. E aqui que a conversa começa a ser mais enfática. E por quê? Porque está mencionando Torá hebraica ou Bíblia hebraica. Porque sempre temos que reconhecer que é um documento entregue nesta língua e nós não podemos alterar essa realidade. E é essencial quando se está ensinando, é essencial quando se está expondo, e é essencial quando se está falando. Por quê? Porque o mais importante é que cada um de nós aprenda a ter um ouvido hebraico. Que quando nos apresentarem a palavra ou nos derem um versículo, nosso próprio espírito, porque é israelita, saiba que o versículo está bem interpretado. Você não aceita uma falsidade e você perceberá o porquê. Então, o que é o hebraico? É a língua oficial deste povo. O hebraico é a língua oficial de Israel. É importante ter isso bem claro. Porque desde a origem da humanidade, a primeira linguagem que se falou sobre a face da terra foi o hebraico. No próximo episódio, investigaremos o sentido do hebraico e a sua propriedade. Baruch Hashem. Em português falamos, bendito seja Yud-Heh-Vah-Heh.